Muito bem, turma. Aí o pessoal que está estudando, né, a soma dos ângulos internos de um polígono convexo. Pessoal, é um assunto simples, mas muito simples, tá? Quando se fala dessa somar os ângulos internos de um polígono, certo? Um polígono convexo, certo? Polígono convexo, ok? O que eu quero passar aqui para você não quer dizer que ele seja regular, tá? Ele seja um polígono convexo. O que é um polígono convexo? É aqui, já passamos lá atrás ensinando para você. Por exemplo, esse polígono aqui, ó. Se eu desenho um polígono desta forma aqui, ele não pode ser convexo, certo? Porque eu desenhando aqui um segmento e ligando um ponto ao outro, percebe que parte desse segmento fica do lado de fora. Agora, olha para esse polígono 1 aqui. Existe a possibilidade de você desenhar dois pontos aqui dentro e ligar esses dois pontos de forma que parte desse segmento fique do lado de fora? Esse não. Nem nesse aqui, nem nesse, tá? Tá, mas antes de nós irmos a somar esses ângulos internos desses polígonos, pessoal, você tem que saber o seguinte, o nome deles, certo? Ok, aqui eu tenho um polígono com quantos lados aqui? 1, 2, 3, 4. Então aqui eu tenho o chamado quadrilátero. Quadrilátero, ok? Essa informação sobre o nome dos polígonos, o pessoal que está trabalhando aí com o livro Matemática e Realidade, de Joamir Souza, certo? Aqui do ano de 2020, você pode pegar esse livro, tá? Eu estou seguindo esse livro aqui pela ordem de resolução desse livro. Você pode ir lá na página, na página 142, página 142 do livro e resolver. Em especial, eu estou gravando essa aula para os meus alunos, né? Alunos aí do 8º ano, a moçada de 2020, classe 2020, a moçada aí do 8º ano. Então você vai lá no livro, na página 142, você vai ver lá, um polígono que tem 3 lados é chamado de triângulo, um polígono que tem 4 lados é chamado de quadrilátero, e assim sucessivamente. Então esse aqui é quadrilátero, esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, então é chamado de pentágono, certo? Esse aqui tem 6 lados, é chamado de hexágono, ok? Tudo bem, esses aqui são os nomes, né? Fazendo referência aí em relação aos nomes. Você tem o lado, você tem os ângulos internos, você tem os vértices, né? Desse polígono. Já expliquei para você que é um polígono convexo e não convexo, certo? E pessoal, dentro desses polígonos, quando percebe que, ó, esse ponto aqui, ó, esse ponto, esse vértice aqui, eu posso ligar em quantos vértices aqui? Eu posso ligar só nesse aqui, ó. Então, olha, partindo desse vértice aqui, eu posso ligar ele apenas nesse aqui. Ó. Esse segmento que eu cruzei ligando um vértice ao outro é chamado de diagonal, tá? Diagonal. Beleza? Tá? Então, partindo desse vértice aqui, quantas diagonais eu vou traçar dentro deles? Apenas uma. Partindo desse vértice, tem como? Não, aqui não e nem lá, né? Então, você percebe o seguinte, que no polígono que tem 4 lados, eu posso então traçar, quantas? 2. Eu formo aqui, eu posso traçar uma diagonal, e essa diagonal aqui, olha aqui pessoal, essa diagonal, ela divide esse quadrilátero em 2 triângulos, correto? 2 triângulos. 2 triângulos. Então tá aí. Um quadrilátero, 4 lados, divide uma diagonal, traçando a diagonal. Aqui no meio, ela divide partindo de um vértice, ela divide esse quadrilátero em 2 triângulos. Agora, vamos escolher um lado aqui. Vamos escolher esse vértice, no caso um vértice. Agora vamos começar a traçar as diagonais, tá? As diagonais possíveis a partir desse ponto. Então, liguei aquele vértice, ok. Qual é a outra possibilidade, pessoal? Outra possibilidade é ligar nesse aqui, ó. Nesse aqui, certo? Ó, liguei, ok?
ok? Certo? Então, existe outra possibilidade? Não, olha aqui, ó. Aqui não, aqui já tá ligado. E nesse outro aqui, tem como? Não, já tá ligado. Ok? Então, partindo de um vértice, eu tracei quantas diagonais? Eu tracei 2 diagonais, certo? Formei quantos triângulos aqui dentro? Quantos triângulos, pessoal? Formei 3 triângulos. Então, eu tenho aqui um pentágono, 5 lados. 5 lados. Eu tenho 3 triângulos. Ok? Agora, vamos para esse aqui. O hexágono. Tá? O hexágono, ele tem 6 lados. Vamos escolher esse vértice aqui. Vamos partir dele. Então, eu posso traçar e ligar esse vértice nesse. Posso ligar nesse aqui, partindo daquele vértice lá, tá? Ó. E posso ligar também nesse aqui. Ok? Então, percebe o seguinte. Percebe que eu formei aqui quantos triângulos? Formei 1, 2, 3, 4 triângulos. Então, quando eu tenho aqui um polígono com 6 lados, eu vou ter formado aqui no seu interior, 4 triângulos. Agora eu quero que você note algo muito interessante aqui, pessoal. O que é, professor? 4 lados, 2 triângulos. 5 lados, 3. Ó. 4, 5, 6. 2, 3, 4. Qual é a diferença aqui entre eles? De 4 para 2. 4 menos 2 dá quantos, pessoal? Dá 2. 2. 5 menos 3 dá quantos? 2. 6 menos 4 dá quantos? 2. O que eu quero falar com você aqui é o seguinte. Que os lados, tá? Será lido aqui como N. Por exemplo, o quadrilátero. Qual é o N do quadrilátero? 4. Qual é o N do pentágono? 5. Tá? O N é a quantidade de lados. Qual que é o N do meu hexágono? 6. Tá? Então, o N do quadrilátero é 4 e assim sucessivamente. A quantidade de lados. Tá? Então, se eu pegar a quantidade de lado menos 2, eu vou obter a quantidade de triângulos que eu formo ao traçar essa diagonal, correto? Se eu pegar n menos 2, se eu pego n, que é a quantidade de lados, menos 2, eu vou obter a quantidade de triângulos. Tá? Por exemplo, o decágono. O decágono ele tem 10 lados, o decágono. 10 lados. E se eu pegar 10 é o N, né? O que eu falei para você. Representa N. 10 menos 2 dá quantos, pessoal? Dá 8. Então quer dizer que dá para desenhar dentro de um decágono, dá para desenhar partindo de um vértice, tá? Partindo de um vértice. Eu não estou falando dos outros, não. Eu estou falando de um só. Dá para desenhar 8 triângulos. Só que o que eu quero falar para você, grave isso aqui, ó. Tá? Então, você pega n menos 2 que você vai descobrir quantos triângulos dá para desenhar. Pessoal, a soma dos ângulos internos, dos 3 ângulos de um triângulo dá quantos? 180. Aqui dá quantos? 180. Então, de cada triângulo, pessoal, eu tenho quantos? 180. 180. Se eu fosse pedir para você a soma dos 4 ângulos de um quadrilátero, basta você então traçar a diagonal e falar, tem 2 triângulos, então pega 180 mais 180, que vai dar 360, professor. 360 é a soma dos 4 ângulos de um quadrilátero. Perfeito. Professor, como o triângulo aqui é 180, como no pentágono tem 3 triângulos, então se eu faço a soma aqui, 180 mais 180 mais 180, dá 540, né, professor? 540. Quer dizer que a soma de todos os ângulos aqui, ó, interno desse pentágono dá 540. Assim eu faço também aqui, professor, é 180, 180, 180, 180.
Você pega aqui 180 mais 180 mais 180 mais 180, que você vai descobrir a soma interna, a soma dos ângulos internos de um polígono chamado hexágono, que é esse camarada aqui. Então você pega 180 mais 180 mais 180 mais 180, vai dar exatamente igual a 720. Quer dizer, então, pessoal, que 720 é a soma interna desses ângulos aqui, a soma dos ângulos internos, né? Exatamente. Então, é por aqui que você tem. Então, você pode pegar, por exemplo, você quer descobrir quantos triângulos, né? Então, você pega n menos 2, aí você pega isso aqui, você pode pegar aqui n menos 2, que você vai descobrir quantos triângulos pode ser formado dentro de um polígono, multiplica o resultado por 180, que aí você vai obter o quê? Você vai obter a soma interna desses ângulos. Então, eu posso dizer assim, a soma interna é igual a n menos 2 vezes 180, ok? Então, essa é a formulinha que nós vamos usar para descobrir aí, tá? A soma interna desses ângulos aí, beleza? Dos ângulos internos. Agora vamos aqui um exemplo. Calcular a soma dos ângulos internos do octógono. Professor, o que é esse octógono aqui? Vai lá na página que eu falei para você, página 142, dá uma olhada. O que é octógono? Dá um tempinho aí. Foi lá? O professor quer dizer então que nós vamos aplicar esta fórmula aqui. Esta aqui que é SN, que é o que? A soma interna dos ângulos, que é igual ao número de lados, que é o N, lembra? Número de lado, menos 2, que eu vou descobrir quantos triângulos dá para formar. Aí você pega, se eu descubro quantos triângulos, eu pego cada triângulo mede 180, eu pego a quantidade de triângulo vezes 180, certo? Então eu tenho aqui, SN é igual. Com quantos lados tem o octógono? Olhou lá? Tem 8. Então você pega 8 menos 2 vezes 180. Ok? Então você tem que SN é igual 8 menos 2 vai dar quantos, pessoal? 6. 6 vezes 180. Então a soma interna desse octógono, dos ângulos, né, desse octógono, dá 1080. 1080 graus, certo? 1080 graus. Então, professor, basta eu pegar a quantidade de lado menos 2 e pego o resultado, multiplico por 180? Isso, professor. É isso mesmo. Tá? Eu falo firme para você que é isso. Porque você pega a quantidade de lados menos 2. Por exemplo, se o polígono tem 12 lados, você pega 12 menos 2 que dá 10. Aí você pega 10 vezes 180. Você já vai descobrir, então, a soma dos ângulos internos de um polígono convexo. Tá certo? Vamos para as atividades, claro. Se você faz esses exercícios, você tem que então resolver as atividades. Em todas elas eu quero que você faça essa continha aqui, tá, pessoal? Vamos lá para as atividades. Pessoal, olha, atividades serão essas aqui, ó. Exercícios número 1. Deixa eu puxar mais para cá um pouquinho para você dar pausa aí. Exercício número 1, número 2, 3, 4 e 5. Até aí, ó, nesses polígonos. Calcule x, tá? Ok? Calcula a soma desses daí, ó. A, B, C, D, E, F, A2. Qual a soma dos ângulos internos de um polígono convexo? Certo? Ok? Muito bem. Deu pausa, copiou? Eu quero conversar com você um pouco. Espera aí. Alguns probleminhas vai trazer para você a soma interna, tá? A soma interna. Vamos supor aqui que você não saiba que polígono que é, mas ele fala, olha, a soma interna dos ângulos desse polígono dá 1080. Aí você vai fazer a continha o seguinte. Se você não sabe, você vai lá aplicar novamente na fórmula, qual é a expressão matemática. Você pega a quantidade de triângulos vezes 180, certo? Se ele te dá a soma aqui e não te der o n, que é a quantidade de lados, porque você não sabe qual é o polígono,
Então você não sabe quem é o N. Ele só te dá isso aqui, ó. Ele te dá o SN, que ele te dá a soma interna, que é isso aqui. Então você pega 1080 igual a N menos 2 vezes 180. Agora você vai achar quem? Você vai achar o N. Você quer descobrir quantos lados tem. Percebe que é o inverso? Então, agora você vai repetir 1080, que é igual. Aqui você vai pegar o N vezes 180. 180 vezes N dá 180N. Ok? Aqui menos 2 vezes 180 vai dar 360. Ok? Eu quero descobrir quem? Eu quero descobrir o N. Então, vou deixar ele aqui no início. 180N, que é igual. Menos, aqui ó, ele fica negativo aqui, tá? Ó, que estava positivo, ele volta para cá, ele volta negativo, certo? Ele volta negativo, aqui ó. Então, fica menos 360. Os 1080 está positivo, ele passa para cá negativo. 1080. Isso aqui, como dá negativo aqui, você pode multiplicar por menos 1, trocando o sinal de todos. Onde estiver negativo, fica positivo, certo? E aqui fica mais 1080. 1080. Então, aqui você tem N, que é igual 360 mais 1080, pessoal, vai dar exatamente igual 1440. Já jogando direto aqui o 180, dividido por 180. Se você pegar e dividir 180, ou 1440, dividido por 180, vai dar exatamente igual a quantos? Igual a 8, entende? Aqui está, então, essa continha nessa ordem para você resolver, tá? Então, pode aparecer o probleminha para você do jeito que está aqui, pedindo para você descobrir a soma interna, ou pedindo para você descobrir o N, tá? Um desses dois aqui, tá? Quando for o SN, você faz desse modelo que está aqui. Quando pedir para você achar o N, que é a quantidade de lados, ou, aliás, para você achar a quantidade de lados, então você... Desculpa, se for pedir para você achar o N, que é esse aqui, a quantidade de lados, você resolve nessa ordem. Pedir para achar o SN, que é a soma interna dos ângulos, então você resolve dessa forma aqui. Ok, pessoal? Então, são apenas aqueles exercícios que eu mostrei para você. Mais uma vez vou mostrar esses aqui, certo? Olha aqui, ó. Essa aqui, ó, número 3, você vai resolver do jeito que eu falei ali, ó. A soma dos ângulos internos. Então, você vai resolver do jeito que eu expliquei no final aí, ó. Pra você, ó. Ele já te deu o SN, que é 900. Aí, cabe a você aqui descobrir o N, tá? Na 3, ok? É isso aí. Aqui também, tá? Ó, na 4, a mesma coisa. Então, na 3, na 4, você vai fazer desse jeito aqui, ó, que eu expliquei, tá? Ó, dessa forma aqui, ó, tá? 3 e a 4. Ok, pessoal? Muito bem, é isso aí para essa semana. Valeu, boa sorte.